responsabilidade jurídica. Eu acho que esse incidente não se aplica no processo do trabalho. Com todo respeito ao professor Pedro, mas eu entendo que o IDPJ ele é claramente compatível, não só no primeiro, como no segundo grau, não só em relação aos poderes do relator. Por quê? E eu vou explicar. Tem várias regras da própria CLT que nos permitem essa conclusão. Primeiramente, o IDPJ, tal como conceituado e previsto no novo CPC, ele implica na suspensão do processo. Ora, nós temos vários incidentes do processo civil que aplicamos ao processo do trabalho, como, por exemplo, incidente de falsidade de documento, como, por exemplo, outros incidentes na fase executória, né? Que agora doutrina e jurisprudência já se posicionaram em muitas ocasiões que não suspende o processo em razão da sua simplicidade e celeridade, que seria completamente contraditório aplicarmos o IDPJ agora no processo do trabalho, suspendendo quando o IDPJ não é requerido na própria petição inicial, que é o único caso que não suspende. E que eu acho totalmente desnecessário, né? Inicial, você acharia compatível? Não, eu acho totalmente desnecessário. Eu digo, na sala de audiência, inclusive para os advogados, que colocam 30 sócios junto com a empresa já na inicial da fase de conhecimento, eu digo, doutor, o senhor vai criar um incidente tão grande, até citar todo mundo e notificar toda essa galera aqui, nós vamos perder quase meses, né, por uma situação que nós vamos aplicar na fase executória. Não há necessidade já de conhecimento, nós chamarmos sócios aqui para condenarmos, porque essa responsabilidade objetiva, é a chamada teoria maior, está lá no CDC. É ela que se aplica ao processo do trabalho, não é a teoria lá do Código Civil, do artigo 50, que trata sobre a necessidade de fraude, de desvio de finalidade. Aquilo tudo não se aplica ao direito do trabalho e ao processo do trabalho. Aquilo se aplica lá ao processo civil. O que se aplica no processo do trabalho é o que fala o CDC. Inadimplente à pessoa jurídica, é esse o requisito. Objetivo, paga o sócio. Eu até, na minha vara, inclusive, a quarta vara de deu, eu tenho até ordem de serviço que manda já, desde o início, penhorar e bloquear bem do sócio, né? Bom, o fato é que essa suspensão é totalmente contraproducente em relação à celeridade, à simplicidade e à informalidade do processo do trabalho. Mas o CPC, o novo CPC, quando prevê o IDPJ, ele diz que a decisão tanto do relator quanto do juiz de primeiro grau, ela é passível de agravo. E eu pergunto para vocês, qual é a decisão interlocutória no processo do trabalho que é passível de recurso? Ou seja, a lógica e a finalidade do IDPJ no processo civil é uma, que realmente permite parar o processo, chamar o tal do sócio, ver qual é a responsabilidade dele, dar o contraditório, duplo grau de erudição, se for o caso ao sócio, para ele então questionar a sua responsabilidade. Essa lógica, ela é totalmente contrária ao próprio princípio da concentração que rege todo o processo do trabalho. O princípio da concentração, ele está lá previsto no 893, parágrafo 1º, quando fala que não cabe recurso de decisões interlocutórias. Ora, qual é a lógica de eu aplicar um instituto do IDPJ, aonde foi criado lá para permitir o contraditório e, eventualmente, um recurso, se eu não posso e não permito o recurso de decisão interlocutória no processo do trabalho? Outra situação, que é a última ponderação que eu faria. O IDPJ, ele todo construído a partir da necessidade de dar o direito ao contraditório. Ora, contraditório, ele é um direito que pode ser revelado em diversos momentos. Ele não é um direito que necessariamente a parte deve exercer de forma automática após a prolação da decisão judicial. Mormente na questão das tutelas provisórias da tutela de evidência.
aonde se permite, inaudita, a decisão judicial, né, o que vai aí em prol da urgência, da necessidade de proteção àquele direito. E é o caso da penhora de bens do sócio, onde nós não temos mais patrimônio da pessoa jurídica que possa responder pelo inadimplemento do crédito, e esse crédito é alimentar. Há uma urgência na busca da efetividade desse crédito. Você permitir esse contraditório já de pronto é totalmente ilógico em relação à necessidade dessa garantia do crédito alimentar. Ah, mas então você não vai permitir o contrato? Claro que permite. Após a penhora, esse sócio vai poder embargar. Lembra, foi a questão do nosso concurso, segunda fase, né? O embargo de terceiro, o sócio que entrava, né, dizendo que era impenhorável, era embargo de terceiro ou embargo de devedor? Aí foi essa discussão, né? Então, por essas três razões, não há infringência do contraditório no processo do trabalho, né? Não há possibilidade de suspensão e as decisões intelectuais são irrecorríveis, a sistemática toda do processo do trabalho, ela é operada de forma diferente do processo civil, nesse aspecto. Então, eu entendo que não cabe. E, por último, para não me alongar muito, que eu já me alonguei, eu queria só também fazer, como advogado do diabo, uma outra ponderação e a final. A questão, como o professor Pedro falou, do autorregramento do processo cooperativo. Ora, eu entendo que a lógica toda de construção do processo do trabalho ela é baseada no princípio inquisitivo do juiz do trabalho. Olha só, se nós realmente formos precustar, se nós formos escutar, se nós formos estudar as premissas valorativas de cada sistema processual, nós vamos encontrar no processo do trabalho uma premissa clara, que ela não é um fim em si mesmo, diga-se de passagem, que é a questão do poder inquisitivo do magistrado trabalhista. Ela está presente em vários momentos na CLT. A CLT, ela é toda construída a partir dessa necessidade de preservação. Por isso a execução ex officio, por isso o artigo 765, por isso o juiz ele pode, lá no 832, parágrafo 1º da CLT, determinar o modo de cumprimento da sua decisão. O 475J, pessoal, nem precisa utilizar no processo do trabalho. Isso é só para dar margem aos bons advogados de chegarem ao TST. Aplica o 832, está lá para o primeiro. O juiz do trabalho tem o poder, isso é decorrência do poder inquisitivo do juiz do trabalho. Tem o poder de dizer como vai ser a sua decisão aplicada, as condições da sua decisão. Eu nem mais faço referência do 405J, né? Por disciplina judiciária, que o nosso tribunal já baixou súmula, já tem entendimento do TST sobre a matéria, mas eu aplico 832. Aí não vai dizer, não, mas está oblíquo e tal, não sei o quê. Não, está lá no 832 para primeiro. Não está oblíquo, não, está direto, está lá no primeiro. E não é multa de 10%. O juiz do trabalho vai fixar até multa de 100%, de 80%, de 50%. É ele quem vai determinar o modo de efetividade da sua sentença, como ela será aplicada. Então, partindo dessa premissa, professor Pedro, eu pondero, né, e reflito com o senhor, a minha modéstia, se essa aplicação do negócio jurídico, processual, da questão do autorregramento, ela não é totalmente incompatível com o processo do trabalho. Totalmente incompatível. Essa questão de as partes poderem estabelecer as regras, ela desserve completamente a finalidade para a qual o processo do trabalho foi forjado. Eu leio o doutorando que diz assim, mas está na hora de fazer um código de processo de trabalho. Não. O nosso processo de trabalho, ele é na CLT por uma razão. É porque ele não é um direito processual do trabalho. Ele é um direito do trabalho processual. O legislador quis assim. E é por isso que há o poder inquisitivo. Porque há essa necessidade.
de você preservar esse poder ao juiz para fazer face às necessidades da relação capital e trabalho, que é uma relação totalmente diferente, sob todos os primas, de uma relação civil empresarial que pode ser objeto da justiça comum. Então, com essas ponderações, doutor, eu me permito refletir, tá? Repito, sempre aberto a convencimento, a reflexão. Eu acho que já tento nessa área do magistério há mais de 16 anos, né? E eu gosto demais, eu tenho colegas lá na academia que batem de frente, a gente sempre está discutindo. Os filósofos, então, de plantão, né? De plantão não, grandes filósofos, professores, colegas, né? Do que eu tenho maior apreço, né? Doutores e tal, pós-doutores, a gente faz essa reflexão do processo em si, da necessidade da gente realmente reconhecer essa autonomia de um processo ou outro, mas ao mesmo tempo reconhecer a existência de um processo maior, que é o processo constitucional, a necessidade de nós reconhecermos que o processo hoje, ele não dá escolha ao juiz, nunca deu. Isso é uma falácia de quem assim indica. Isso é uma concepção keynesiana de achar que o juiz ele tem poderes discricionários. Nunca teve, nem antes e nem agora. O juiz do trabalho, e como qualquer outro juiz, ele tem um poder todo vinculado, e vinculado nas normas constitucionais. A escolha do juiz, ela já está pré-definida na Constituição. É realmente tornar eficazes os direitos fundamentais. Não cabe ao magistrado, na aplicação das normas materiais ou processuais, mesmo na ocorrência das alegadas lacunas, que de fato lacunas, elas vamos tentar refletir com Alex, com Dworkin, né? Com vários outros doutrinadores que preconizam, né? Que os princípios, eles são normas e devem, de fato, preponderar sobre as regras. Então, nessa perspectiva, o juiz sempre foi, será e deve ser, em um Estado democrático de direito, vinculado. Não é permitido ao juiz criar. O juiz ele deve se ater àquilo que está quisto e preconizada na Constituição. No momento em que um juiz ele exerce o seu poder jurisdicional, escolhendo, optando, como diz o Salert, por uma solução que é contrária aos preceitos e aos princípios fundamentais da Constituição, ele exerce o seu poder de forma totalmente deslegitimada, autoritária e, assim, discricionária. Por isso, ilegal. Eram essas minhas palavras e eu agradeço mais uma vez pelo convite. Bom, estabelecido o contraditório, é preciso dar a palavra, antes de abrir para as perguntas necessárias e pertinentes, ao Pedro. Olha, logo no início, acho que algumas pessoas talvez não estivessem aqui, eu disse e registrei que nós precisaríamos destensionar essa relação. Não, é porque ficam enunciados dos advogados e dos processualistas civis versus enunciados dos magistrados. A magistratura querendo esfolar os advogados querendo afogar toda a magistratura. Os advogados processuais, os processualistas civis chamando a magistratura trabalhista de retrógrada, e a magistratura trabalhista chamando os advogados de capitalistas liberais que querem privatizar o processo e destruir com o sistema processual trabalhista. Bem, realmente, eu acho que você posicionou bem, e graças a Deus concordamos nisso. Em vez de dizer nem tanto ao mar, nem tanto à terra, nem tanto a estreque, nem tanto a solto. E eu começo dizendo isso com muita tranquilidade. Em nenhum momento a processualística civil, os fóruns dos quais participam, de quais querem, ninguém preconiza. Aliás, fiquei muito feliz de saber que isso foi cogitado por um processualista do trabalho, mas ninguém cogita da revogação
do 769. Foi o Edilton Meirelles. O Edilson Meirelles, que é Edilton. O Edilton, aliás, faz parte da nossa associação de Norte-Nordeste de Professores do Processo e participa de todos os nossos encontros e de todos os fóruns de processualistas civis do BDP. Vou até falar para o Edilton, que realmente eu desconhecia que ele tinha. Porque ninguém, em nenhum momento desses fóruns, propôs a revogação. Ninguém quis acabar com subsidiariedade, ninguém quis acabar com a lógica da lacuna, trabalhar com lacuna axiológica, que é complicado, mas, digamos, com a lacuna objetiva da inexistência, a anomia, não existe a normativa. E com a incompatibilidade, ninguém quis acabar com isso, para ficar bem claro. Por outro lado, eu fico um pouco preocupado com a resistência desnecessária, a expressão é esta, porque certas aplicações subsidiárias, em absolutamente nada no meu sentir, absolutamente nada no meu sentir, quebra a lógica da sua exposição e da SUSE quanto à instrumentalidade material da norma de processo em relação à efetivação do direito do trabalho. Francamente, às vezes eu acho que há um exagero desnecessário, porque não há essa quebra. Por exemplo, o incidente de desconsideração da pessoa jurídica. Não vejo, porque, claro, a aplicabilidade subsidiária ela pode ser parcial. Eu sei que o sistema recursal trabalhista não admite a irrecorribilidade não suspensiva das interlocutórias. Então, aquilo é incompatível. Mas o contraditório... Bem, quando você me responde com uma premissa de direito material, contra premissas não há argumentos. Nós temos premissas completamente diferentes. Partindo da sua perspectiva metodológica e eu da minha, nós vamos chegar juntos e nós dois vamos estar certos. Porque, por exemplo, eu acho pessoalmente absurda a teoria da responsabilidade objetiva. Aliás, com todo respeito à doutora Suzy, que a nossa doutora foi o primeiro trabalho sobre o assunto que surgiu no Brasil pela USP em 1900... Não, esqueça. Entendeu? Quer dizer, a construção da disregard, chegar ao nível da responsabilidade objetiva, eu acho particularmente um absurdo. Aí se você me diz, olha, Pedro, a responsabilidade é objetiva. Então, se ela é objetiva, muito mais razão para que o sócio seja logo submetido ao contraditório. Eu não consigo ver, porque olha, vai demorar um pouquinho mais a citação. Você, claro, deu um exemplo lá de terrores, são 10, 15, 20, 25, 30, 45. Não é bem assim. Mesmo que sejam 4, eu fico um pouco preocupado quando relativizo o contraditório. O contraditório, eu vou usar uma expressão do Alexis, a força argumentativa do contraditório é tão grande que tem que ter uma argumentação muito robusta mesmo para desfazer, pelo menos na minha concepção, para relativizar. Ainda que ele existe em situações raras, como a urgência, por exemplo. Mas isso eu não vejo isso uma situação rara. Então, eu acho uma resistência, às vezes, desnecessária, porque eu não encontro realmente o fundamento. Bem, o de direito material, eu calo. Esse eu vou calar, porque não tenho como discordar, porque ela não existe para cá. Isso é uma ineficácia. Aí é outra história. Mas eu, particularmente, prefiro esse pequeno delay parcial do que a ausência do contraditório, porque eu realmente acho uma violência o cidadão ser privado de seu bem, sem sequer saber da existência do processo e sequer poder, minimamente que seja, se defender. Ele pode se defender dizendo o quê? Se você considera que a responsabilidade é objetiva, ele não tem que se defender. Desculpa, você é sócio, está feito. Não, mas eu queria, então, ter conseguido, desde lá, como devedor solidário, me defender. Mas, como eu disse, é uma questão de perspectiva, e eu acho que, mesmo na minha perspectiva, eu não vejo nenhuma incompatibilidade a ponto de oferecer uma resistência tão grave. Da mesma maneira, nós começarmos aqui, antes de começar o nosso encontro, que nós temos um problema que precisa ser enfrentado, seja no direito do trabalho material, seja no direito civil, que é a questão da massificação de demandas. Que há. Com uma escala diferente,
com uma característica diferente no processo de trabalho, eu também não tenho a menor dúvida. Mas os senhores serão capazes de identificar, certamente, várias e tantas causas que são, sim, repetitivas. E a presidente vetou o artigo que poderia trazer uma das soluções para isso, que seria a coletivização. A coletivização, o incidente de coletivização. Muito bem. Aí disse, olha, mas peraí, nós temos uma agilidade, quer dizer, a relação capital-trabalho, ela produz uma relação tão... Vocês desculpem que eu estou falando para ele, parece que eu estou sendo mal educado de ficar de cor. Então, desculpa, deixa eu... Ele está respondendo, ele não está fazendo uma resposta. Eu me virei de costas para a plateia, isso é uma grosseria, me perdoem, por favor. Então, você colocou o argumento, desculpa, eu estou sendo indelicado chamando de você. Não, então, aqui ninguém é assim. Você colocou que a agilidade, a mutação das relações capital-trabalho não permitiria um enrijecimento, se eu entendi bem o seu raciocínio, que o microsistema de coletivização, vamos chamar assim, ou de uniformização, tipo IAC, IRDR, o recurso especial extraordinário repetitivo, pudesse gerar esta compatibilidade. De novo, eu não vejo esse problema, porque você tem a técnica do distinguish, como você tem a técnica do overruling. Você tem a distinção, você tem a superação do mesmo jeito. Eu sinceramente não consigo perceber por que não. Não, olha, eu acho que isso complica, não me parece que esse seja o melhor. Eu não gosto também da resposta baseada na celeridade. Essa é uma resposta muito fácil. Não, desculpa se prejudica a celeridade. Me lembro do velho JJ Calmon de Passos. Acho que o Alencar teve a honra, junto comigo também, de ser aluno dele no curso de especialização. Lembra, Alencar? O velho tinha uma verve extraordinária, falava divinamente bem, enfático. E ele, quando logo que saiu a questão da antecipação da tutela, ele disse, chega desses vapt-vupts processuais. Em nome da tal celeridade, dizia ele, a tutela antecipada mais parece algo parecido com palpite. Palpite, estou com saudade de você. Olha, isso aqui é o seguinte, eles fizeram uma aposta comigo com o Bezerra Cantor que eu ia cantar. Entendeu? E eu não fujo nessa aposta. Vai ter que tocar também. Eu toco violão e canto, se a presidência do tribunal permitir uma cervejinha, umas calabresas, né? Para mim não tem problema. Então, perdão, eu estou falando brincadeira. Então, quer dizer, com a mesma agilidade. E, de novo, o que há de tão incompatível em querer estabilidade da jurisprudência? Eu me lembro, por favor, e nós todos passamos por isso, com um gravíssimo problema que foram os planos econômicos. O doutor Alencar ainda era advogado naquela época, até chegar a julgar planos como juiz. Mas era o tormento da jurisprudência absolutamente lotérica. O Supremo demorou 7 longos anos para julgar. A conta disso, empresas quebraram, gente ficou rica, com milhões e milhões não só de honorários, como de condenações, né? Graças a Deus para o advogado, coitado. Então, eu não vejo qual é o problema de proclamar essa estabilidade, no que isso seria incompatível, no que isso enrijeceria. Eu, sinceramente, não consigo ver isto. Eu não consigo ver. Eu acho que é um instrumento, e volto a dizer, nós temos que enfrentar essa questão. O IRDR, o recurso especial extraordinário repetitivo, não é a melhor forma? Ok, vamos aprimorar, mas eu não vejo por que não utilizar, e aliás, vocês têm lei para isso. Eu não sei por que, sinceramente, os senhores se queixam tanto do TST. Você sabe quando saiu a lei 1015, a parte do processualista civil, todo mundo ficou extasiado. Extasiado porque disse, pronto, que beleza, já abriu a porteira, nós vamos aprovar o CPC. Nós elogiamos a inteligência do processo do trabalho em relação a isso. E agora eu estou surpreso de dizer que os senhores não, quer dizer, pelo menos a posição porque não teve o sentido de enrijecer. O que eu achei que foi um pouco, digamos, astuto, foi que mandar que os TRTs fizessem a uniformização. Isso foi astuto. Ele se nega lá em cima e diz, olha, mas isso foi apenas um... Então, eu não consigo ver, aliás, em tudo, eu não vejo, porque, aliás, os senhores já praticam isso há muito tempo. E isso é bom.
Olha, eu vou me lembrar agora do Lenin Streck. Vou me lembrar do Lenin Streck de novo. O Lenin Streck, ele grita. Eu gosto muito de ler o Lenin. Ele sempre é muito instigante, porque ele é um destruidor, né? Ele não constrói nada. Ele fala mal de todo mundo, ele briga com todo mundo, ele destrói tudo, mas também pergunta, e assim, aí, como você enfrentaria esse problema? Ele também não te diz. Mas eu me lembro dele, Direito, Hermenêutica em Crise, que é um livro grande, acho que depois ele fez o pós-doutorado dele em Coimbra com base naquela tese inicial. Ele dizia que a súmula já tem uma violência simbólica. Quando ele discutia o descabimento, ou a ilegitimidade, a falta de democracia, né, ele já dizia, apesar de criada como um método de organização de trabalho, a súmula já tinha uma violência simbólica. Então, essa violência simbólica sempre existirá. E, de novo, não se trata da questão de se sentir manietado. Eu volto para a história do livre convencimento. É claro que eu não me referi, quando eu falei do dever de fundamentação e do dever de estabilidade, eu não me referi àquele livre convencimento subjetivo. Isso nunca existiu, efetivamente. Eu estou me referindo ao seguinte, salvo a distinção, salvo a superação, nenhum juiz tem o direito de decidir diferente do que o sistema e o ordenamento construiu como coerência, como integridade lógica do sistema. Essa é a questão. E foi aí que, não, você não tem, a distinção não, então o senhor é obrigado, sim. E aí eu vou falar com o Dworkin, é o chain romance, é o romance em cadeia mesmo. Durante anos eu proclamo o entendimento aplicável a todos os jurisdicionados, em condições de igualdade, com segurança, neste sentido. De uma hora para outra, não é mais este sentido e não se mostrou nada de diferente. Isso quebra a igualdade, isso é terrível. O direito já tem dificuldade de entregar ao produto previsibilidade e segurança. Se nós não enfrentarmos essa questão, eu acho que, sinceramente, piora. Então, o máximo que se conseguiu no novo CPC foi admitir que o juiz diga do seu convencimento pessoal, ele faça a reserva do seu convencimento pessoal. Já, olha, eu não vejo nada de distinto. Eu apenas não concordo, mas é uma obrigação que ele tem de manter a estabilidade, integridade, uniformidade e coerência do sistema. Não, ok. Se o distinguish existir, tanto melhor. E volta para a questão da fundamentação. Veja, não se está exigindo, não há incompatibilidade com o que disse o 832 da CLT com relação ao requisito da sentença. O que nós temos que reconhecer, que muito o neoprocessualismo, o neoconstitucionalismo, sabe Deus o que significa isso. Mas uma coisa que certamente nós vivemos numa crise do direito posto e estamos revisitando o positivismo de uma maneira muito mais inteligente, produzindo sim norma. Então, hoje nós temos um problema de hermenêutica. Nós temos normas de textura aberta como os princípios, que os senhores também aplicam, defende, mesmo adotando a teoria do Humberto Ávila com relação aos princípios, ninguém defende que não se deva aplicar regra. Aliás, os processualistas com os quais eu trabalho, ninguém diz, olha, as regras não se aplicam mais. Eu posso dar regra, sim, necessária interpretação para produzir sentido, inclusive porque tem regras que contêm cláusulas gerais, boa-fé, grave, enfim, nós sabemos disso, sim, mas é a regra. Só na falência específica da regra que eu trato com princípios. Pois bem, isso demonstra, por outro lado, na teoria do direito, entre texto e norma. Também é uma coisa que, veja bem, não é questão de estar na moda, de ser preta por ter. Não é isso. Olha, agora eu quero escolher a teoria de que texto e norma não coincidem, que o texto...
Eu não escolhi isso porque eu quero. Infelizmente, isto é fruto do neoconstitucionalismo, do neopositivismo, do neoprocessualismo, porque trouxe valores, e veja que a norma do CPC, o Código de Processo Civil, interpretado pelas normas e valores. E esses valores também estão no direito do trabalho, também modificados e transcodificados. Então, quando se exige a fundamentação, riqueiras dos fatos. E eu volto a dizer, com relação aos fatos, isso também é importante, porque eu preciso ter os fatos sem os quais eu não chego nos precedentes. E até as próprias OJ, todas são formadas com base em fatos. Deveriam ser, não sei. Bem, aí é outra história. Você sabe que súmulas do Supremo Tribunal Federal, meu caro Alencar, se você pegar uma súmula e for buscar base, você vai ver que não tem, quando diz que isso é uma onda de reafirmação. Quer dizer, é como se o Código de Processo Civil estivesse tentando desenhar. Olha, não precisava desenhar, mas parece que institucionalmente precisa desenhar. Então, agora estamos desenhando. E como ele trata das normas fundamentais de processo, e aí a razão do artigo 15, ele disse, olha, nós estamos dando um tratamento da maneira mais geral possível, de tal sorte que esse possa servir de forma supletiva e subsidiária. Mas, de novo, nunca se advogou a revogação. Vou até parabenizar o Edilton pela tese, aqui eu estou brincando, da revogação, porque efetivamente não foi isso que se quis. E, de novo, o debate é maravilhoso, é qualificado, ninguém sai daqui brigado, você não vai mudar para o Zimbábue e muito menos eu vou querer que ele... Como foi que ele disse? Que era para prender, né? O Denis Tech disse que era para prender o juiz que diz que vai descumprir a lei. É uma breve Obrigada, consideração só. Eu tenho duas considerações que são... Só porque eu queria colocar minha posição muito rapidamente. Eu acho que o ideal é que se suscite a desconsideração na inicial e que se discuta isso no processo de conhecimento. Esse, para mim, é o ideal e torna desnecessário depois você fazer ginásticas lá na parte executória para colocar o sócio. E acho que o certo é isso, principalmente quando é grupo econômico, principalmente quando se aponta já desde o início. Para mim, isso é o que tem que ser, é o que é o certo. Porque realmente a responsabilidade objetiva não é propriamente desconsideração, é uma desconsideração à brasileira, que não, isso não é, né? Mas vamos ser sinceros, a gente usa aqui, não tem, vai isso, mas o ideal é que, se a gente está falando em desconsideração, a gente realmente aplique ela do jeito correto, desde o início do processo. Agora, também, em existindo uma norma no CDC, e até agora ela não tendo sido julgada inconstitucional e sendo perfeitamente compatível com o processo do trabalho, acho que é possível se dar o diferimento, porque se eu avisar para o devedor que eu vou pegar o dinheiro da conta dele, ele vai tirar. É óbvio. Agora, quanto ao novo incidente de desconsideração, não sei se o TST vai entender assim como eu entendo, que não cabe incidente mesmo aqui, que o certo é o advogado, desde o início, mostrar que ele quer que aquele sócio seja integrado à lide. Se o TST entender que cabe o incidente na Justiça do Trabalho, com mandado de segurança como recurso, ao invés do agravo, que isso já existe, eu vou sugerir que se faça, então, o arresto cautelar nos casos em que o dinheiro vai sumir. Esse não tem o menor problema. Não tem problema. O sistema te dá uma resposta. Dá. A resposta é o arresto. A resposta do que negar o contraditório, é só o que eu penso. A cumulatividade no processo do trabalho, e aí só para fechar o recurso repetitivo, dizer isso aqui é repetitivo hoje é muito difícil, porque a cumulatividade de pedidos, a não ser que a gente fizesse isso de forma fracionada, o que não ia ajudar em nada o processo, a gente ia solucionar aquilo e o resto ia para... Não existe mais, é muito difícil aqui ter um recurso que eu trate só de responsabilidade subsidiária. Mas isso no civil também acontece. Até nós conversamos aqui. Quer dizer, se o CPC já admite o julgamento parcial, se admite desmembrar processo na formação do litisconsórcio multitudinário, eu separo o pedido repetitivo, separo, faço um autos complementares, sigo e deixo só aquele suspenso. Mas aqui é muito rápido. Tu tem 60 dias mesmo para julgar um processo. Aí não faz sentido tu fazeres esse fracionamento, não tem sentido algum. Só se pode...
exercer, e tem que exercer, porque para mim é poder dever, de inadmissibilidade do recurso por manifesto de improcedência, se ele for só sobre aquele tema específico e esse tema específico for simulado, etc, etc, etc. Se não for, e quase nunca é, infelizmente. Agora, para a gente ser mais, vamos agora ser mais politicamente corretos, eu abro para os questionamentos, porque nós três gostamos de falar, vocês já perceberam, né? Isso é terrível. Eu sou separado, viu? Isso é sinal de que a minha ex-mulher concorda que eu gosto muito de falar. O meu marido sempre diz que eu falo por mim e por ele. Tu, eu não sei que a Carla está ali, tu não vai poder mentir, então não fala nada. Eu sabia que tu ia dizer isso. Tem perguntas? Não? Nenhum questionamento? Bom, então acho que nós fomos, né, maravilhosos ou então péssimos. Uma das duas coisas. Já estou servindo ali, será que... A verdade. Já será a cervejinha? A cerveja com a linguiça e o violão já está lá atrás. Gente, muito obrigada, Marcos, muito obrigada pela delegação. Eu me senti muito bem aqui com dois amigos, é muito bom, um amigo antiquíssimo, que é o Pedro, que é um amigo querido e que eu prezo muito, e um amigo novo, recente, que é o Fernando, aqui da Justiça. Obrigado. Então, obrigada, tá, por vocês nos suportarem até agora, uma sexta-feira. Em nome da direção da Escola Judicial, eu convido a doutora Carla Frota para fazer a entrega do certificado aos nossos ilustres palestrantes, painelistas, doutor Pedro, ilustríssimos.